Olá! Hoje a gente está aqui com a Mariama Furtado, ela é uma das convidadas do Simpósio Mulherio. Ela vai falar sobre solidão, maternidade e cultura contemporânea no Simpósio Mulherio, que vai acontecer aqui no Rio nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. E a gente convidou ela para um bate-papo antes do simpósio, para ir aquecendo e conversando e conhecendo as convidadas. Bom, eu tenho que agradecer muito, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar sempre apoiando, né, essas investidas da gente. E queria dividir com você um pouco o que motivou a gente a fazer o simpósio. O Polinize estava saindo de um congresso, né, um simpósio também, e se dá conta, numa conversa completamente informal, desses retrocessos que a gente está inserido. E se dá conta, mais uma vez, principalmente a partir da morte da Marielle, o quanto esse retrocesso era maior ainda com as mulheres. E a conversa começa a ficar num tom triste até, e a gente resolve se movimentar e convidar as pessoas que a gente admira o trabalho, que estão aí pensando no mundo, e são as nossas mulheres de referência. Você faz parte desse grupo. E aí a gente queria ouvir um pouco o que você entende sobre esse movimento feminista, se você se identifica com o movimento feminista, se existe uma diferença para você entre ser feminista ou não ser feminista. Teve uma polêmica, inclusive, né, que o cinema trouxe um grupo de mulheres fazendo uma manifestação todas de preto na hora de receber o Oscar, e as atrizes da Europa, principalmente as seguidoras da Catherine Deneuve, né, na França, fazendo uma resistência a esse feminismo, enfim, defendendo. Então eu acho que é uma temática polêmica. E aí a gente queria ouvir um pouco como é que é isso para você, como é que é pensar sobre isso. Bom, primeiro, obrigada, Luana e Adriana, pelo convite. Para mim, particularmente, é bastante especial poder participar desse projeto com vocês, né, por ter acompanhado a formação do Polinize e tudo que vocês estão germinando e fazendo fluir a partir desse bonito trabalho, e considero assim oportuno, muito apropriado vocês terem lançado a proposta desse simpósio nesse momento em que parece que é fundamental que a gente coloque não só em pauta esse tipo de discussão, e aí mais especificamente sobre o lugar da mulher, mas principalmente que a gente consiga pensar a partir das nossas práticas quais são os nossos lugares de possíveis resistências. Quando eu me vejo me perguntando sobre ser ou não ser feminista, eu vou voltar nessa fala, mas eu fico colocando também uma urgência em imaginar onde é que nós podemos fazer o feminismo acontecer, ou seja, onde é que a gente encontra os lugares de ação e de resistência mesmo. E talvez são múltiplas as práticas, né? Marielle fazia resistência e práticas feministas desde um lugar muito específico, né? Da militância política. Talvez outras mulheres façam suas intervenções feministas desde outros lugares, de um outro lugar de fala, de um outro lugar de intervenção e resistência. Então, quando eu estou colocando isso, eu estou querendo dizer que são muitos feminismos. Diante da tua pergunta, você se considera feminista? Você de alguma maneira faz parte desse movimento? Entendo que são muitos feminismos, do ponto de vista teórico, inclusive, e do ponto de vista das práticas, né? De como é que a gente exerce essa militância, essa luta pelo protagonismo da mulher, né? E aí eu fico pensando, e esse é o meu primeiro desejo de fala para vocês, é que do lugar da academia, né, que é o espaço onde eu ocupo e onde eu entendo que faço então as minhas práticas de resistência, as minhas militâncias, né, elaborar e poder implementar um seminário como esse, um simpósio como esse, é sem dúvida um ato de resistência, né? Quando a gente coloca em pauta essa discussão e junta um monte de mulheres, né, para fazer esse debate e nos pensarmos nesse debate, eu entendo como um lugar de resistência. Então, primeiro, parabéns por essa iniciativa, né? Porque eu acho que os nossos feminismos vão se exercendo nessas práticas. E aí eu fico pensando isso, né? Como é que sou eu feminista? Como é que eu me claro e evidente, considero até muito estranho, e aí como terapeuta até um pouco sintomático, uma mulher que
de alguma forma não interrogue sobre o lugar dela e que não se pense e não consiga fazer a leitura dos lugares de exclusão e violência, pequenas violações cotidianas, desde as pequenas às maiores que nós nos inserimos. Então, acho até curioso que uma mulher pode não se identificar diretamente com esse título, né, feminista, porque ele vem carregado de todo um ideário, né? Ele tem uma contextualização, inclusive histórica, para nomear isso como feminismo, né? Mas de alguma maneira não se localizar pensando nos nossos lugares, né? Pensando os abusos que sofremos e o lugar de submissão que ocupamos em algumas práticas. Eu considero, inclusive, da ordem do sintoma, uma mulher não se questionar sobre isso, né? Achar que pode passar sem olhar para essa discussão, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Fale. Eu que ouço tanto você falar dessa questão, né, da inserção da cultura, você não acha que essa cultura tem um tamanho tão grande que afoga essa possibilidade sim. do questionamento, né? Assim, é como se não tivesse em pauta. Quando eu te ouço falar, eu fico pensando, nossa, colocar como sintoma, mas assim, é um questionamento de qual será o tamanho, né? O que separa essa não possibilidade de se questionar da questão cultural? Sim, porque talvez eu tenha colocado, assim, eu acho que é um sintoma como patologia no laço social também, que talvez seja a grande pauta da minha fala no simpósio, né? Pensar solidão, maternidade, cultura contemporânea, entender também, quando a gente está falando de sintomas, como cultura e produção de subjetividade, nós estamos falando de sintomas que se organizam no laço social também, porque a gente também está falando de uma patologia do laço social, de como nós organizamos o nosso viver junto, e como é que ele produz um certo modo de estar no mundo em que esse sintoma se reproduz na impossibilidade, inclusive, de pensar sobre o lugar que eu ocupo. Tamanha é a violação e o lugar de anulação dessa fala da mulher, né? Então, sem dúvida, Adriana, é interessante você pontuar isso para que a gente não entenda também que o sintoma é sempre da ordem individual. Na verdade, do lugar que eu estou trazendo para vocês e de onde eu pretendo aprofundar lá no simpósio, é justamente pensar quais são as patologias do nosso viver junto, do fazer sociedade, quais são os adoecimentos que nós estamos produzindo, quais são as repetições, as cristalizações, por isso usar o termo sintoma nesse sentido, né, como uma metáfora com a linguagem clínica, né, de pensar como isso se organiza na cultura e produz uma subjetividade, produz um modo de estar no mundo sem possibilidade, muitas vezes, de se dar conta dessa exclusão, dessa violação, né, de nem se colocar essa pergunta. E aí, talvez o feminismo que eu exerço, assim, nas minhas práticas cotidianas, né, na micropolítica do meu cotidiano, seja muito localizada no lugar da produção do saber e do conhecimento mesmo, né? Tem uma ampla discussão hoje, autoras muito interessantes que falam, a Isabelle Stanguès, por exemplo, a Donna Haraway, que são autoras que vêm sendo muito trabalhadas atualmente no campo dessas discussões sobre o feminismo e no debate sobre a produção da ciência. Pensar principalmente como é que as mulheres se inserem dentro desse lugar de pensar o conhecimento mesmo, né? Principalmente de recuperar que o conhecimento ele é produzido, saberes, né? São produzidos desde um lugar de fala, e ele é sempre um lugar de fala que conta a história do homem branco que descobriu sei lá o que, né? Se a gente for recuperar na epistemologia, na história das ciências, elas são sempre a história do homem fazendo ciência, e a gente deixa de problematizar que ali se configura uma perspectiva de verdade também, né? Sobre as coisas que se pretende estudar, e que essa verdade é produzida a partir de um lugar masculino, branco também, né? Para não deixar de colocar essa categoria em análise também. Então, talvez o meu feminismo seja uma atuação nesse lugar, né, de recuperar o que é um fazer saber científico no feminino, o que seria uma ciência no feminino, né, mulheres podendo colocar essa pergunta do lugar de fala na produção de conhecimento, e que ele seja também uma narrativa onde as mulheres contam um pouco a história. E aí o conhecimento que eu tenho tentado produzir hoje, muito também em parceria com vocês, é do lugar da mulher, da maternidade e dos sintomas e da clínica da mulher, do puerpério, a partir dessa experiência da maternidade. Então é um pouco aí que tem sido meu lugar de resistência, meu lugar de atuação. Isso, eu ia perguntar isso. Você veio falando do quanto que a gente
inclusive não faz o questionamento do lugar da mulher, porque pensando a mulher na ciência já foi um passo, né? De primeiro se reconhecer enquanto mulher, problematizar e questionar isso. Como isso aconteceu pra você, assim, né? Essa questão de que momento que aconteceu alguma coisa em que você começou a se questionar, entendendo que a gente, né, acontece alguma coisa em algum momento que a gente começa a pensar sobre isso, né? A pensar sobre como Sim, é ser mulher nesse mundo. De perceber que há uma diferença, né? Entre De a mulher perceber, e o homem. ué, mas o que está acontecendo, né? E começar a se questionar sobre ser mulher, pensar a mulher nos espaços, né? Como isso aconteceu para você? Isso por um motivo bem dentro do contexto do que a gente está falando, me acontece a partir da maternidade mesmo, né? Eu até então acho que ia sendo pessoa no mundo. Não sei se eu me questionava muito esse lugar de que sou mulher no mundo e quais eram os impactos que isso trazia para minha vida. Talvez mulheres que vivem outras situações de abuso na infância, na adolescência, já entram em contato com isso. Talvez não, sem dúvida nenhuma, pela classe social que eu me localizo, pela história da família que eu venho, de um pai, principalmente um pai militante de esquerda, então não tive um pai machista, que de alguma maneira já me colocava esse lugar. Pelo contrário, um pai empoderador, que queria mesmo ver a filha crescendo, trabalhando. Então, dentro dessa diferença e desses estereótipos que a gente de alguma maneira localiza entre ser mulher e homem, eu acho que eu tava no mundo mulher e homem, assim, né? Trabalhando, estudando, vivendo a minha sexualidade, e ainda não tinha sentido isso, né? Dentro dessa trajetória na escola, na infância, na escola, talvez um pouco na nossa educação, muito voltada pro gênero, né? Isso é coisa de menina, coisa de menino, mas nem aí eu sentia muito isso. Tinha um irmão mais velho e eu andava, engraçado, vocês estão falando agora, eu recuperei uma memória antiga, mesmo nessa separação, meus pais não impunham que eu tinha que usar coisas de menina, rosa, então nem essa violência inaugural. Eu acho que eu usava as roupas do meu irmão, lembrei agora que eu usava umas bermudas de tactel nos anos 80, todo mundo adorava usar aquilo com Nauru, que era um tênis. Eu usava umas roupas, inclusive me vestia como um menino, e tudo bem, ninguém achava que por conta disso eu me tornaria menino. Na minha família não tinha essa pressão, isso é coisa de menino, você tá com isso. Brincava com os brinquedos do meu irmão, então eu transitava, ainda não tinha sentido isso, eu transitava pelo universo nomeado socialmente como masculino com muita tranquilidade, sempre com muitos amigos homens também, então não tinha me acontecido esse constrangimento ainda, honestamente. E aí entro na universidade, que é um espaço muito plural também, de trocas, e ainda não tinha sentido, talvez um curso muito feminino também, da psicologia, não sei se eu tivesse ido para engenharia, eu já sentiria na faculdade essa pressão. Agora, recentemente eu vivo a experiência da maternidade, eu tenho um filho de 2 anos e meio, e parece que de verdade chegou, demorou, mas chegou. Pode ser que tenha chegado antes em alguns outros momentos que agora eu não tô me dando conta, que não chegam pra minha consciência com essa rapidez, mas quando você me fala, sem dúvida nenhuma, eu recupero essa história que eu tô trazendo pra vocês e fica muito claro pra mim que a experiência da maternidade me caiu a ficha. Eu falei, caramba, numa frase que eu falei uma vez pro meu marido, na próxima geração eu quero ser o pai. Quando eu falei isso, eu acho que eu me dei conta, talvez eu tenha conseguido nesse mundo, acho que até pela minha personalidade, né? Uma mulher de personalidade forte, que vai pro mundo desbravar mesmo as coisas. Eu acho que eu sou bastante assim, e eu não tinha me dado conta ainda de como era difícil estar nesse lugar de mulher e a pressão que é ocupar esse lugar, o cansaço que começou a ser pra mim ser mulher. Acho que eu não vivi uma história em que eu me senti abusada, violentada como mulher, mas nesse lugar eu comecei a entender como os abusos acontecem também nesse lugar de exaustão e de cansaço que a mulher se coloca, e a maternidade deixou isso muito claro pra mim. E aí, falando aqui com vocês, eu fico pensando que não, que na próxima geração eu não quero mais ser o pai. Eu quero que nessa geração nós possamos ser mãe de uma outra maneira. Eu quero que nós, mulheres, possamos ser mães nessa geração desde um outro lugar. Pensar esse lugar me colocou, assim, você me perguntou, né, quando é que eu coloquei essa pergunta de ser mulher e das dificuldades de ser mulher, e eu tô tentando responder para vocês que isso apareceu para mim muito quando eu entrei, volto da licença maternidade, né, e em alguns momentos me vejo negociando, por exemplo, horários de trabalho que sejam horários confortáveis para que eu possa estar como mãe, como mulher, cuidando do meu filho, priorizando esse cuidado com ele.
e me vendo impossibilitada, muitas vezes, né? Por exemplo, eu trabalho num espaço em que eu tenho que trabalhar de manhã e à noite também. Só que de manhã eu levo a criança na escola, então tem horários que se eu preciso chegar muito cedo não dá pra mim, eu deixo ele lá. À noite, se eu chego em casa muito tarde, também preciso estar ali com ele. Teve uma hora que eu olhei e falei, assim, né, para as pessoas com as quais eu trabalho, eu falei, eu tô chegando à conclusão que o problema é ser mulher. Assim, como é ser mulher e precisar trabalhar, porque eu entendo também que o horário é esse, eu tenho que estar aqui de manhã e tenho que trabalhar e dar aula, eu sou professora, então o horário da universidade é esse, não é dessa universidade, são de todas as outras, esses são os horários, e eu tenho que estar aqui, para eu dar aula de manhã, eu tenho que sacrificar isso, para dar aula à noite, eu vou ter que sacrificar isso, e aí eu olhei e de uma forma muito honesta, me emocionei diante dessa cena, que era uma cena de trabalho, me emociono, encho meus olhos de lágrimas e falo, eu chego à conclusão que eu acho que não dá pra ser mãe e trabalhar, porque se eu não posso estar aqui de manhã e se eu não posso estar aqui de noite, como é que eu vou fazer? Aí ali bateu, sabe? Porque eu falei, alguma coisa eu vou ter que sacrificar, e será que a gente tá sempre tendo que sacrificar alguma coisa? Será que a gente tá sempre sozinha? Que eu acho que é um pouco a fala que eu quero desenvolver com vocês. Aonde é que está a nossa rede de apoio? Como é que a gente pode ser mãe nessa geração? E para ser mãe nessa geração e não querer ser o pai na próxima, para que essas coisas já estejam um pouco mais resolvidas para nós, porque sem dúvida essa não é um questionamento para o meu marido, para os maridos, né? Não o meu, tá, amor? Que é muito querido e fica com o Joaquim. Não tem ninguém ficando com essa criança à noite. Não, ele tá lá, mas a criança quer que eu chegue, sabe? Então a gente precisa de uma rede de apoio maior, que não só em casa, a parceria com o seu amor ali, se dedicando a isso que é nosso, que é o nosso filho, mas os espaços para além da nossa vida ali em casa, que são os espaços das políticas públicas, são os espaços das políticas de trabalho, né? Como é que a gente consegue apoiar essa mulher para ela estar ali, ela poder ocupar esses lugares quando mãe, né? Que foi aonde essas dificuldades se colocaram para mim. Aqueles lugares que antes eram tão confortáveis, lembra que no início eu tava falando super empoderada, como se eu não tivesse problemas? Não, para mim deu sempre super certo, eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei espaços, entre aspas, masculinos, me localizei neles ali, só que em algum momento ia chegar o sintoma, né? Em algum momento o sintoma social ia aparecer, tava ali. E ali ele chega pra mim produzindo como um bom sintoma, produz sofrimento, dificuldade, e eu falei, cara, é aqui que eu tô vendo que a coisa realmente é bastante complicada pro nosso lado, né? E que sem suporte e sozinhas, sem uma vila inteira que nos ajude a ser mãe, mulher, trabalhar, ocupar os espaços, protagonizar esses espaços, sozinhas a gente não consegue fazer isso. E como é que a gente transforma isso? Não sei. Acho que é uma boa pergunta para levar pro simpósio e para escutar o que nossas outras companheiras mulheres têm para dizer. Eu me coloco muitas perguntas, eu não sei responder quase nada. Quando eu vou responder, eu só sei falar de mim, que é do único lugar que a gente pode falar, né? Que é possível falar. É sempre um prazer, porque mistura uma série de emoções, mistura uma série de mulherices. Isso aqui é um pedaço do mulherio que tem uma história também, que assistiu essa maternidade se desenvolver. Ela acaba convidando a gente para o trabalho que hoje a gente tenta desenvolver em outros espaços, também encontrando uma série de dificuldades. Eu acho até que é difícil pra gente encerrar essa entrevista, porque os afetos ficam todos postos aqui, mas eu acho que era essa a ideia, né? Ouvir mexe com tantos afetos porque as histórias se encontram, né? Eu acho que o legal da gente estar dividindo com mulheres e mulheres que estão em espaços diferentes, o quanto que mesmo em espaços diferentes as histórias se encontram e o afeto aparece atravessando sempre a conversa, porque como você disse, a gente sempre fala de nós, né? E pensando num contexto amplo, nós mulheres, então conversar e trocar com outras mulheres, você trouxe a ideia de rede, né? O quanto que ter essa rede de troca com outras mulheres e dividir essas experiências faz com que seja impossível que o afeto não esteja aqui nos atravessando, nos emocionando e vivendo essa experiência de ser mulher de uma outra forma. E aí, então, fica mais uma vez o convite, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ali na URCA, nós vamos receber mulheres desse calibre.